Eu trabalho no coração do poder, onde a traição é moeda de troca. Mas enquanto eu vigiava inimigos externos, um espião vivia na minha própria casa. O homem que me ensinou a ler hackeou minhas mensagens mais íntimas. Meu pai não queria saber como eu estava, ele queria ser o dono da minha vida. Ele usou o amor que eu sentia para instalar um vírus na minha privacidade. Nesta história, não há políticos corruptos, apenas um pai que decidiu que eu era propriedade dele. Eu sou Fernanda Sampaio, e essa é a cicatriz digital que quase me destruiu. Mas antes de eu te contar como descobri, você precisa entender quem eu era antes da traição. Aos 35 anos, eu achava que nossa relação era baseada em confiança e admiração. Ele sempre foi o pai presente, aquele que aparecia nas formaturas, nos aniversários, nos momentos importantes. E também aquele que pedia minhas senhas para atualizar o sistema ou resolver um problema técnico. Eu entregava as chaves do meu mundo digital sem questionar. Afinal, ele era minha raiz, meu porto seguro. Em Brasília, a gente aprende a desconfiar de todo mundo, menos de quem senta à nossa mesa todo domingo. Eu via nele um protetor, ele via em mim um alvo. Cada e-mail de trabalho, cada conversa com amigos, cada segredo meu estava nas mãos dele. O que eu chamava de cuidado, o mundo digital hoje chama pelo nome verdadeiro: perseguição. E enquanto eu construía minha carreira como assessora parlamentar, ele construía uma rede de vigilância silenciosa. Eu estava sendo vigiada 24 horas por dia, por quem deveria estar me aplaudindo de pé em cada conquista. Durante anos, eu vivi essa rotina sem desconfiar de nada, achando que era sorte ter um pai tão envolvido na minha vida. Mas a verdade é que ele não estava envolvido, ele estava infiltrado. E a diferença entre essas duas coisas eu só descobri quando já era tarde demais. Mas o pior ainda estava por vir, e veio numa terça-feira comum, durante uma votação no anexo da Câmara. O castelo caiu às 15h37 de uma terça-feira. Meu celular começou a espelhar notificações de acessos remotos, vindos de um IP que eu conhecia muito bem. O IP da minha própria casa. Eu vi em tempo real minhas conversas privadas sendo abertas, lidas, copiadas. O choque foi paralisante. A pessoa que eu mais confiava no mundo estava me despindo, mensagem por mensagem. Saí correndo da câmara, coração na boca, mãos tremendo, esperando encontrar um erro de sistema, uma falha técnica. Rezando para que fosse um hacker qualquer, um desconhecido, qualquer um, menos ele. Mas quando entrei em casa, encontrei meu pai na sala, a luz do monitor refletida no rosto dele. Ele estava lendo minha vida inteira e não desviou o olhar quando me viu. Não teve susto, não teve vergonha, nada. Apenas disse com a voz mais calma do mundo: "Eu preciso saber tudo para te proteger, filha." Como se invasão fosse sinônimo de amor, como se controle fosse o mesmo que cuidado. Ali eu percebi, o amor dele era uma prisão que eu não conseguia ver. Mas quando acessei o histórico completo, descobri algo muito pior. Eram 847 acessos não autorizados. Ele entrava todo dia, há 9 meses, sem interrupção. Cada vez que eu achava que estava sozinha, ele estava ali, lendo, arquivando, controlando. Cada mensagem privada que eu mandei, cada desabafo com amigos, cada momento vulnerável, ele viu tudo, guardou tudo, estudou tudo. E o que descobri na pasta oculta mudou tudo. Porque o que eu encontrei naquela pasta foi muito pior do que simples controle paternal. Meu pai estava usando meus acessos privilegiados para monitorar pessoas do meu círculo profissional. Deputados, assessores, jornalistas, gente que confiava em mim. Ele não estava apenas me vigiando, ele estava usando minha carreira como ponte para influenciar jogos de poder. A traição era dupla. Ele roubou minha privacidade para tentar manipular meu mundo político. Aquele homem que eu amava estava disposto a colocar meu emprego em risco, minha reputação, minha vida.
Ele guardava prints de conversas estratégicas, material que poderia destruir meses de trabalho. Conversas sobre votações, estratégias de gabinete, informações confidenciais que passavam pelas minhas mãos. Tudo arquivado, tudo catalogado, como se eu fosse uma fonte de inteligência involuntária. E quando confrontei ele com as provas, sabe o que aconteceu? Ele chorou. Mas não chorou por ter me traído, chorou por ter sido pego. Me disse que fazia isso por amor, que eu não entendia os perigos de Brasília, que eu precisava me proteger dos lobos do cenário político, que eu era ingênua demais para perceber as armadilhas ao meu redor, como se a maior armadilha não estivesse justamente dentro da minha própria casa. O herói da minha infância tinha se transformado em tudo aquilo que eu combatia profissionalmente. Um espião de bastidores, um manipulador, um invasor. Foi naquele momento que a ficha caiu de vez. Eu nunca tinha sido a filha dele. Eu era apenas um peão no jogo de poder dele. E ali, naquela sala, com o computador ainda aberto e minhas conversas na tela, eu precisei tomar a decisão mais dolorosa da minha vida. Demitir o próprio pai da função de herói é a tarefa mais brutal que alguém pode enfrentar. Mas eu fiz, porque precisava salvar o que restava de mim. Troquei todas as senhas, todas as lixeiras e, principalmente, a forma como eu enxergo lealdade. A cicatriz digital que ele deixou me ensinou uma lição que nenhuma faculdade ensina. Privacidade não é luxo, é o maior ato de liberdade que existe. Hoje, meu contato com ele é o mínimo necessário para manter minha saúde mental. Datas comemorativas, mensagens curtas, nada além disso. Aprendi a blindar não apenas meu computador, mas meu coração contra abusos que vêm disfarçados de amor. Brasília me ensinou política, mas essa traição me ensinou o que é caráter de verdade. Passei meses em terapia, reconstruindo minha capacidade de confiar, de acreditar em vínculos. Perdi noites de sono revisando cada conversa que ele leu, cada momento íntimo que ele invadiu, me perguntando quantas vezes ele usou minhas próprias palavras contra mim sem que eu soubesse. Quantas decisões que eu achava que eram minhas, na verdade foram manipuladas por informações que ele tinha. Mas hoje eu sei uma coisa: eu não sou mais a assessora que foi hackeada. Sou a mulher que retomou o controle, que colocou limites, que escolheu a própria paz. Minha história termina com um novo firewall. O firewall do amor próprio, do respeito, da dignidade que ninguém pode hackear. Porque no final das contas, a maior traição não foi digital. Foi descobrir que o amor dele sempre teve termos e condições que eu nunca aceitei assinar. E que a liberdade real só começa quando a gente tem coragem de desinstalar as pessoas tóxicas da nossa vida, mesmo quando essas pessoas compartilham o nosso sobrenome. Se alguém usa seu amor contra você, você não está sozinha. O canal Cicatrizes Digitais nasceu para que histórias como a minha não fiquem no silêncio. Eu quero saber de você agora. Você já teve que cortar um laço de sangue para salvar sua sanidade mental? Escreva nos comentários: eu escolho minha paz, se você já superou uma traição familiar. Sua interação faz o algoritmo entregar esse alerta para outras vítimas de controle disfarçado de cuidado. Te inscreva no canal e ativa o sininho para acompanhar os próximos relatos reais. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga que confia demais e protege de menos suas senhas. E lembra sempre: sua liberdade começa no não que você tem coragem de dizer. Eu sou Fernanda Sampaio, e no coração do poder, a maior traição vem de quem você nunca suspeitaria.